Saudações, fisionauta! Hoje eu vou falar sobre entorse de tornozelo. Aguenta que eu já volto. O entorse do tornozelo é uma condição ortopédica traumática que pode acontecer desde o desportista, o atleta de alto rendimento, até uma pessoa sedentária ou um idoso. E afeta principalmente os ligamentos da parte lateral do tornozelo quando a gente faz uma inversão, quando o pé vira, torce, quando pisa num buraco ou num desnível ou por conta de uma pancada de um adversário. Os principais ligamentos envolvidos quando acontece essa virada do pé, essa virada do tornozelo, são os ligamentos da parte externa que conectam a fíbula, que é aquele osso fininho na lateral da perna, com os ossos do calcanhar. Então a gente está falando do talo fibular anterior, do talo fibular posterior e do calcâneo fibular. São esses três que estão envolvidos no entorse. Aqui nós observamos a representação de um pé direito, onde este osso é o calcâneo, este o talos e aqui a fíbula, que é esse osso fino na lateral da perna. Conectando a fíbula no calcâneo, nós temos o calcâneo fibular, que é esse ligamento. Nós temos o talo fibular posterior e o talo fibular anterior. Esses três ligamentos estão envolvidos na entorse do tornozelo. Em casos de entorses mais graves, o tendão do fibular curto pode tracionar a base do quinto metatarso, que é esse osso aqui, e fazer uma fratura. O entorse a gente pode comparar com um estiramento, com um esgarçamento de um tecido. Então, se eu pego o meu jaleco e traciono ele, ele vai esgarçar. E é exatamente o que acontece com o tornozelo. Quando você tem um movimento vigoroso articular, o que está envolvendo a articulação são os ligamentos. O que conecta osso com osso é ligamento, que gera a estabilidade articular. Então, se eu tenho um movimento brusco da articulação, esse ligamento ele não vai acompanhar esse movimento brusco e ele vai esgarçar. Em movimentos mais bruscos, mais acelerados, com uma energia maior, esse ligamento ele pode arrebentar. Então, é o caso dos entorses. Então, você tem graus de entorse, do grau 1 ao grau máximo. O grau 1 eu vou ter só pequenas rupturas das fibras do ligamento ou apenas um esgarçamento. No grau máximo você tem a ruptura completa do ligamento. Quando o entorse acontece de uma maneira mais grave, quando a energia, a força acontece de uma maneira mais grave, por exemplo, o que aconteceu com o Neymar no ano passado, é que pode acontecer uma fratura da base do quinto metatarso, que é um osso do pé que está na direção do quinto dedo, do dedinho. Então na base desse metatarso eu tenho um tendão que conecta um músculo que está na lateral da perna. Então se tem um entorse, uma virada do pé de forma muito vigorosa, esse tendão ele pode tracionar a base do quinto metatarso e fazer uma fratura que a gente chama uma fratura por avulsão do quinto metatarso. Então acontece o arrancamento dessa base do osso por conta de um tracionamento vigoroso do tendão. E aí só caso cirúrgico, aí a gente só consegue recuperar isso aí com cirurgia, que foi o que aconteceu com o Neymar. Como eu expliquei no começo do vídeo, isso acontece com desportistas, principalmente aqueles que têm deslocamento lateral, por exemplo, um tenista que por várias vezes tem que se deslocar lateralmente pela quadra de jogo. Às vezes uma freada que ele dá com o movimento lateral, o ligamento ele não consegue segurar e acaba fazendo um entorse de tornozelo. Jogadores de futebol, jogadores de basquete também podem sofrer dessas lesões, principalmente quando o adversário dá uma pancada na parte interna do pé e faz com que o tornozelo vire. Essa lesão ela pode acontecer dessas duas maneiras. Ou a pessoa se machuca sozinha, porque pisou num buraco, ou pisou num desnível, ou por simplesmente virar o pé, porque não tem uma condição, um preparo muscular, uma resposta articular adequada, ou então porque um adversário deu uma pancada, deu um encontrão e ele se desequilibrou e virou o pé. O diagnóstico é feito clinicamente, onde visualmente você consegue identificar um inchaço maior nessa parte lateral do tornozelo, a palpação é dolorosa, principalmente nesses três pontos, nesses três ligamentos que eu expliquei no começo do vídeo. Além disso, um raio-x pode ser importante para a gente confirmar ou descartar a hipótese daquela fratura por avulsão.
Então é importante também nesses casos onde acontece um entorse muito vigoroso se respaldar no raio-x. O tratamento se dá normalmente pelo repouso e pela imobilização do tornozelo. Hoje em dia a gente usa menos o gesso, então existem mais aquelas botinhas com velcro. Então fica mais fácil da pessoa iniciar um tratamento fisioterapêutico. Acupuntura, eletroterapia, o gelo é muito importante também para repelir esse excesso de inchaço, de edema da articulação. São algumas das opções que a gente pode utilizar aí para o início do tratamento desse entorse. Claro que alguns medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios que o médico vai prescrever também são importantes para controlar o quadro de dor da pessoa. Em uma segunda fase, quando esse processo inflamatório diminuir e por consequência o quadro de dor, os alongamentos, os fortalecimentos e as respostas da articulação, caso trabalho de propriocepção, de equilíbrio, são importantes para a recuperação completa desse tornozelo, para que a pessoa volte à prática da atividade física, à prática do esporte de uma maneira segura. Certo? Por hoje é só, pessoal. Amanhã eu volto com mais informações. E lembre-se, seu corpo, sua responsabilidade. Arregace as mangas e viva uma vida melhor. Vamos! Are you listening? Damn.